4. Case estava sentado no loft com os dermatodos grudados na testa, vendo a poeira dançar na luz do sol diluída que se filtrava pela grade lá no alto. Uma contagem regressiva estava em andamento num dos cantos da tela do monitor. Cowboys não entravam em Sistine, ele pensou, porque isso era basicamente um brinquedo de carne. Ele sabia que os trodos que usava e a pequena tiara de plástico que pendia de um deck de Sistine eram basicamente a mesma coisa, e que a matriz do cyberespaço era, na verdade, uma simplificação drástica do sensor humano, pelo menos em termos de apresentação. Mas o Sistine, propriamente dito, lhe parecia uma multiplicação gratuita do input de carne. O material comercial era editado, claro, de modo que se Tali e Chan tivesse dor de cabeça no meio de um segmento, você não a sentiria. A tela emitiu um bip de aviso de 2 segundos. A nova chave foi grudada no seu Sendai com uma tira fina de fibra óptica. E 1, e 2, e... O cyberespaço entrou deslizando pelos pontos cardeais. Suave, pensou, mas não suave bastante. Preciso trabalhar nisso. Então ele acionou a chave nova. O salto abrupto para dentro de outra carne. A matriz sumiu, uma onda de som e de cor. Ela estava passando por uma rua lotada, passando por barracas vendendo software de desconto, preços escritos a caneta hidrográfica em folhas de plástico, fragmentos de músicas vindo de infinitos alto-falantes. Cheiros de urina, monômeros livres, perfume, crio frito. Por alguns segundos assustadores, ele lutou sem conseguir evitar o impulso de controlar o corpo dela. Depois, se forçou para assumir o estado de passividade e tornou-se o passageiro através dos olhos dela. Os óculos não pareciam cortar a luz do sol. Ele se perguntou se os amplificadores embutidos faziam a compensação automática. Alfanuméricos azuis piscavam dando as horas na parte inferior esquerda de seu campo periférico. Exibida, pensou. A linguagem corporal dela era desorientadora, o estilo estrangeiro. Ela parecia constantemente à beira de colidir com alguém, mas as pessoas se espremiam para sair de seu caminho, saíam de banda, abriam caminho. E aí, Case, tudo bem? Ele ouviu as palavras e sentiu a formá-las. Ela enfiou uma das mãos dentro da jaqueta e a ponta de um dos dedos circulando um mamilo sob seda quente. A sensação o fez prender a respiração. Ela riu. Mas o link era de mão única. Ele não tinha como responder. 2 quadras depois, ela abria caminho pela periferia da memória Lane. Casey ficava tentando desviar os olhos dela na direção de Marcos, que teria usado para encontrar o caminho. Ele começou a achar a passividade da situação irritante. A transição para o cyberespaço, quando acionou a chave, foi instantânea. Ele digitou o código para uma parede de ICE primitivo que pertencia à Biblioteca Pública de Nova York, contando automaticamente janelas potenciais. Voltando ao sensor dela, ao fluxo sinuoso de músculos, os sentidos aguçados e brilhantes. Ele se pegou imaginando a mente com a qual compartilhava essas sensações. O que sabia a respeito dela? Que ela era outra profissional. Que ela dizia que seu ser, assim como ele, era a coisa que ela fazia para ganhar a vida. Ele conhecia o jeito como ela se movia contra ele também, mais cedo, quando acordou. O gemido mútuo de unidade quando ele a penetrou. E o fato de que ela gostava de café puro depois. O destino dela era um dos complexos de aluguel de software de procedência duvidosa alinhados ao longo da memória Lane. Havia uma sensação de imobilidade ali, de ruídos abafados. Cabines ao longo de um hall central. A clientela era jovem, poucos mais velhos que adolescentes. Todos poderiam ter soquetes de carbono plantados atrás da orelha esquerda, mas ela não se concentrou neles. Os balcões, na frente das cabines, exibiam centenas de cacos de Microsoft,
Fragmentos angulosos de silício colorido montados sobre bolhas oblongas transparentes sobre quadrados de cartolina branca. Molly foi até a 7ª cabine ao longo da parede sul. Atrás do balcão, um garoto de cabeça raspada olhava para o nada. Uma dezena de antenas de Microsoft se projetando do soquete atrás da orelha. Larry, você tá aí, cara? Ela se posicionou na frente dele. Os olhos do garoto entraram em foco. Ele se sentou reto na cadeira e tirou uma lasca magenta berrante de seu soquete com uma unha suja. Oi, Larry. Molly, ele assinou com a cabeça para ela. Tem um trabalho para alguns dos seus amigos, Larry. Larry tirou uma caixa plástica fina do bolso de sua camisa esportiva vermelha e abriu-a, enfiando o Microsoft ao lado de uma dezena de outros. Sua mão ficou pairando. Selecionou um chip preto brilhoso, ligeiramente mais comprido que o resto. E o inseriu suavemente em sua cabeça. Seus olhos quase se fecharam. Molly tem um cavaleiro, ele disse. E Larry não gosta disso. Epa, ela disse. Eu não sabia que você era tão sensível. Estou impressionada. Custa muito caro ficar tão sensível assim. Eu conheço você, moça. O olhar vazio retornou. Está querendo comprar uns softs? Estou procurando os modernos. Você tem um cavaleiro, Molly. Isto aqui diz. Ele deu um tapinha na lasca preta. Tem outra pessoa usando seus olhos. Meu sócio. Manda o seu sócio sair. Eu tenho uma coisa para os panteras modernos, Larry. Do que a senhora está falando? Case, pula fora, ela disse. E ele acionou a chave, voltando instantaneamente para a matriz. Impressões fantasmas do complexo de software pendendo por alguns segundos no zumbido tranquilo do cyberespaço. Panteras modernos, ele disse para o Osaka, removendo os trodos. Resumo de 5 minutos. Pronto, disse o computador. Ele não conhecia aquele nome. Era uma coisa nova, uma coisa que havia aparecido quando estava em Shiba. Modismos variavam o sprawl à velocidade da luz. Subculturas inteiras podiam surgir da noite para o dia, proliferar por algumas semanas e depois desaparecer inteiramente. Manda, disse. O Osaka havia acessado uma série de bibliotecas, jornais e serviços de notícias. O resumo começou com um longo take sobre um estilo colorido que Case, no começo, supôs que fosse uma colagem de algum tipo. O rosto de um garoto recortado de alguma imagem e colado a uma fotografia de uma parede rabiscada de tinta. Olhos escuros, dobras epicânticas, que eram obviamente resultado de cirurgia. Uma camada irritada de acne espalhada por bochechas branquinhas e magras. O Osaka descongelou a imagem. O garoto se moveu, fluindo com a graça sinistra de um mímico fingindo ser um predador da selva. Seu corpo era quase invisível. Um padrão abstrato se aproximando dos tijolos rabiscados, deslizando suavemente ao longo de sua roupa apertada de uma peça só. Policarbono mimético. Corta para a doutora Virginia Rambali. Sociologia, Universidade de Nova York. O nome, o curso e a universidade pulsando na tela em alfanuméricos cor-de-rosa. Dado ao pendor deles para esses atos aleatórios de violência surreal, disse alguém. Pode ser difícil para nossos espectadores compreender por que a senhora continua a insistir que esse fenômeno não é uma forma de terrorismo. A doutora Rambali sorriu. Sempre há um ponto no qual o terrorista deixa de manipular a gestalt da mídia. Um ponto no qual a violência pode aumentar, mas além do qual o terrorista se tornou sintomático da própria gestalt de mídia. O terrorismo, como conhecemos, normalmente é ligado de modo inato à mídia. Os panteras modernos diferem de outros terroristas precisamente em seu grau de autoconsciência, em sua percepção do ponto ao qual a mídia divorcia o ato de terrorismo da intenção sociopolítica original. Pula essa parte, disse Case.
Casey conheceu o seu primeiro moderno 2 dias depois de ler por alto o resumo do Osaka. Deduziu que os modernos eram uma versão contemporânea dos grandes cientistas da sua época de adolescente. Havia uma espécie de DNA adolescente fantasmagórico rolando no sprawl, uma coisa que transportava os preceitos codificados de vários subcultos de vida curta e os replicava a intervalos irregulares. Os panteras modernos eram uma variante cibernetizada dos cientistas. Se a tecnologia já existisse na época, todos os grandes cientistas teriam sockets recheados de Microsofts. Era o estilo que importava, e o estilo era o mesmo. Os modernos eram mercenários, piadistas de mau gosto, tecnofeticistas nihilistas. O que apareceu na porta do loft com uma caixa de disquetes do finlandês era um garoto de voz suave chamado Ângelo. Seu rosto era um enxerto simples de colágeno e polissacarídeos de cartilagem de tubarão, liso e horrível. Era um dos tipos mais feitos de cirurgia eletiva que Casey já tinha visto na vida. Quando Ângelo sorriu, revelando os caninos afiados como navalhas de algum animal enorme, Casey chegou a ficar aliviado. Transplantes dentários. Isso ele já tinha visto antes. Você não pode deixar essa babaquice de conflitos de gerações te incomodar, disse Molly. Casey concordou com a cabeça, absorto nos padrões do ICE da Cincinnati. E foi isso. Isso era quem ele era, o que ele era, seu ser. Ele se esquecia de comer. Molly deixava caixinhas de arroz e bandejas de isopor com sushi no canto da mesa comprida. Às vezes, ele lamentava ter que sair do deck para usar o banheiro químico que haviam montado num canto do loft. Padrões de ICS se formavam e reformavam na tela quando ele sondava em busca de aberturas. Se desviava das armadilhas mais óbvias e mapeava a rota que tomara pelo ICE da Cincinnati. Era ICE bom. Um ICE maravilhoso. Seus padrões queimavam ali enquanto ele se deitava com o braço embaixo dos ombros de Molly, vendo a aurora vermelha pela grade de aço da clarabóia. Seu labirinto de pixel arco-íris era a primeira coisa que via quando acordava. Ia direto para o deck, sem nem pensar em se vestir, e se conectava. Ele estava cortando o ICE. Ele estava trabalhando. Perdia a noção dos dias. E às vezes, adormecendo particularmente quando Molly estava fora, em uma de suas viagens de reconhecimento com sua gangue alugada dos modernos, imagens de Shiba lhe voltavam à mente como num dilúvio. Rostos e neon da Ninsei. Um dia acordou de um sonho confuso com Linda Lee, incapaz de lembrar quem ela era ou o que havia significado algum dia para ele. Quando se lembrou, conectou-se e trabalhou por 9 horas seguidas. Tá porra. O processo de quebrar o ICE da Cincinnati levou um total de 9 dias. Eu disse uma semana, disse Armitage, incapaz de esconder sua satisfação, quando Casey lhe mostrou o seu plano para a operação. Você levou o tempo que quis. O caralho, disse Casey, sorrindo para a tela. Isto aqui é um bom trabalho, Armitage. Sim, admitiu Armitage. Mas não deixe isso subir à sua cabeça. Comparado ao que ainda vai fazer, isso é só um joguinho de fliperama. Te amo, gata-mãe, sussurrou o Homem-Link dos Panteras Modernos. Sua voz era estática, modulada no headset de Casey. Atlanta, ninhada. Parece verde. Sinal verde, entendeu? A voz de Molly era um pouco mais clara. Ouça e obedeço. Os modernos estavam usando uma espécie de antena parabólica vagabunda em Nova Jersey para desviar o sinal embaralhado do Homem-Link por um satélite dos Filhos de Cristo Rei em órbita geossincrônica sobre Manhattan. Eles optaram por encarar toda a operação como uma piada interna elaborada, e a escolha de satélites de comunicação parecia ter sido proposital. Os sinais de Molly estavam sendo irradiados de uma parabólica de um metro de diâmetro colada com epóxi ao telhado de uma torre de banco de vidro preto quase tão alta quanto o prédio da Cincinnati. Atlanta. O código de reconhecimento era simples.
Atlanta para Boston, para Chicago, para Denver. 5 minutos para cada cidade. Se alguém conseguisse interceptar o sinal de Molly, decodificá-lo, sintetizar a sua voz, o código entregaria aos modernos. Se ela permanecesse no prédio por mais de 20 minutos, era altamente improvável que conseguisse sair de lá. Casey engoliu o restante de seu café, ajustou os trodos no lugar e coçou o peito embaixo de sua camiseta preta. Tinha apenas uma vaga ideia do que os Panteras modernos planejaram como distração para o pessoal da segurança da Cincinnati. Seu trabalho era garantir que os programas de intrusão que ele havia escrito estabelecessem um link com os sistemas da Cincinnati quando Molly precisasse. Ele viu a contagem regressiva no canto da tela. 2, 1. Conectou-se e acionou seu programa. Linha principal, respirou o Homem-Link. Sua voz era o único som enquanto Casey mergulhava nos extratos reluzentes do ICE da Cincinnati. Ótimo. Checar Molly. Acionou o cistim e flipou para dentro do sensor dela. O embaralhador borrava ligeiramente o input visual. Ela estava em pé em frente a uma parede de espelhos salpicados de ouro no imenso lobby do prédio, mastigando o chiclete, aparentemente fascinada por seu próprio reflexo. Além do enorme par de óculos de sol que escondia os seus implantes espelhados, ela conseguia ficar incrivelmente parecida com alguém que pertencia ao local. Outra garota turista esperando ver Tali e Chan, mesmo que de passagem. Ela vestia uma capa de chuva plástico cor-de-rosa, um top de malha branco, calças brancas folgadas cortadas no estilo que tinha sido moda em Tóquio um ano antes. Sorria distraída e fazia bolas de chiclete. Casey tinha vontade de rir. Conseguia sentir a fita micropore colada nas costelas dela, sentir as minúsculas unidades de espessura fina embaixo dela. O rádio, a unidade de cistim e o embaralhador. O microfone de garganta colado no seu pescoço parecia tanto quanto possível com um dermadisco analgésico. Suas mãos, nos bolsos da capa rosa, estavam se flexionando sistematicamente por meio de uma série de exercícios para a liberação de tensão. Ele levou alguns segundos para perceber que a sensação peculiar nas pontas dos dedos dela eram provocadas pelas lâminas quando se projetavam parcialmente e depois se recolhiam. Ele flipou de volta. Seu programa havia chegado ao 5º portal. Ele viu seu ICE breaker pulsar estroboscópico e se modificar na sua frente, apenas levemente consciente de suas mãos brincando sobre o deck, fazendo pequenos ajustes. Planos translúcidos coloridos se embaralhavam como um baralho mágico. Embora uma carta, ele pensou. Escolha uma carta, ele pensou. Qualquer uma. O portal ficou para trás num borrão. Ele riu. O ICE da Cincinnati havia aceito sua entrada como uma transferência de rotina do complexo de Los Angeles do consórcio. Ele estava dentro. Atrás dele, subrrotinas virais caíam, fundindo-se com o material do código do portal, prontos para defletir os verdadeiros dados de Los Angeles quando eles chegassem. Tornou a flipar. Molly estava passando pela enorme mesa de recepção circular na parte de trás do lobby. O display disparou em 12 horas, 1 minuto e 20 segundos em seu nervo óptico. À meia-noite, em sincronia com o chip atrás do olho de Molly, o Homem-Link em Jersey deu a ordem. Linha principal. 9 modernos, espalhados ao longo de 300 km do sprawl, haviam simultaneamente teclado Emerge Max em telefones públicos. Cada moderno leu um script pronto curto, desligou e saiu para a noite, descartando luvas cirúrgicas. 9 diferentes departamentos de polícias e órgãos de segurança pública estavam absorvendo as informações de que uma obscura subseita de fundamentalistas cristãos militantes havia acabado de assumir o crédito por ter introduzido níveis clínicos de um agente psicoativo proibido conhecido como Azul 9 no sistema de ventilação da pirâmide Cincinnati. Já fora demonstrado que o Azul 9, conhecido na Califórnia como Anjo Exterminador, produzia paranoia aguda e psicose homicida em 85% das cobaias em testes.
Case acionou a chave quando seu programa surgiu através dos portais do subsistema que controlava a segurança da biblioteca de pesquisa da Cincinnati. Ele se viu entrando num elevador. Desculpe, mas você é funcionária? O guarda ergueu as sobrancelhas. Molly fez uma bola de chiclete. Não, ela disse, socando o plexo solar do homem com os 2 primeiros dedos da mão direita. Quando ele se dobrou, tentando alcançar o bip no seu cinto, ela bateu sua cabeça contra a parede do elevador. Mastigando um pouco mais rápido agora, ela tocou fechar porta e parar no painel iluminado. Ela tirou uma caixa preta do bolso do casaco e inseriu uma ponte no buraco da fechadura da trava que segurava o circuito do painel. Os Panteras modernos deram 4 minutos de vantagem para que seu primeiro movimento surtisse efeito, e então injetaram uma segunda dose cuidadosamente preparada de desinformação. Desta vez, eles a dispararam direto no sistema de vídeo interno do prédio da Cincinnati. Às 12 horas, 4 minutos e 3 segundos, todas as telas do prédio piscaram estroboscopicamente por 18 segundos, numa frequência que produziu convulsões em um segmento suscetível dos empregados da Cincinnati. Então alguma coisa vagamente parecida com um rosto humano encheu as telas. Suas feições esticadas por extensões assimétricas de ossos, como se fosse uma projeção de Mercator obscena. Doutor Paradoxo? Lábios azuis se abriram, molhados, quando o maxilar alongado e distorcido se moveu. Alguma coisa, talvez uma mão, uma coisa tipo um feixe avermelhado de raízes retorcidas, foi em direção à câmera. Se movimentou rapidamente no borrão e desapareceu. Imagens subliminarmente rápidas de contaminação. Imagens gráficas do sistema de fornecimento de água do edifício. Mãos enluvadas manipulando o frasco de laboratório. Alguma coisa caindo na escuridão. Um splash fraquinho. A trilha de áudio, o volume ajustado para rodar a pouco menos que o dobro da velocidade de execução normal, era parte de um noticiário de um mês atrás, detalhando usos militares potenciais de uma substância conhecida como HSG, um produto bioquímico que controlava o fator de crescimento do esqueleto humano. Overdoses de HSG jogavam determinadas células ósseas em hiperaceleração, acelerando o crescimento por fatores de até 1000%. Às 12 horas e 5 minutos, o Nexus espelhado do consórcio Cincinnati tinha mais de 3.000 empregados. 5 minutos após a meia-noite, quando a mensagem dos modernos terminou em uma explosão que deixou a tela inteira branca, a pirâmide Cincinnati gritou. Meia dúzia de hovercrafts táticos da polícia de Nova York, respondendo à possibilidade de Azul 9, convergiram para a pirâmide Cincinnati. Com holofotes anti-tumulto em intensidade máxima, um helicóptero de ação rápida do Bama estava saindo de seu heliponto na ilha Hicker. Case acionou seu segundo programa. Um vírus projetado cuidadosamente atacou as linhas de código que exibiam os comandos primários de custódia do subsolo que abrigava o material de pesquisa da Cincinnati. Boston. A voz de Molly através do link. Estou embaixo. Case flipou e viu a parede nua do elevador. Ela estava tirando as calças brancas. Um pacote volumoso, exatamente do tom de seu tornozelo branquinho, estava preso ali com fita micropore. Ela se ajoelhou e tirou-a. Rastros bordô piscaram ao longo do policarbono mimético quando ela desdobrou o traje moderno. Ela tirou a capa de chuva rosa, jogou-a ao lado das calças brancas e começou a vestir o traje sob o top branco de malha. 12 horas, 6 minutos e 26 segundos. O vírus de Case havia perfurado uma janela no ICE de comando da biblioteca. Ele entrou e encontrou um espaço azul infinito, cheio de esferas com códigos de cores incrustados, numa grade apertada de neon azul claro. No não espaço da matriz, o interior de um determinado construto de dados possuía uma dimensão subjetiva ilimitada. Uma calculadora de brinquedo de criança, acessada pelo celular de Case,
teria apresentado abismos ilimitados de nada com alguns comandos básicos vinculados. Casey começou a teclar a sequência que o finlandês havia comprado de um Sararimã de escalão médio com sérios problemas de drogas. Ele começou a deslizar por entre as esferas como se estivesse andando sobre trilhos invisíveis. Aqui, este aqui. Digitando para abrir caminho dentro da esfera, um firmamento de neon azul frio acima dele, sem estrelas e liso como vidro gelado. Ele acionou um subprograma que efetuava certas alterações nos comandos custodiais centrais. Fora agora. Revertendo suavemente o vírus, recosturando o tecido da janela. Pronto. No lobby da Cincinnati, 2 panteras modernos estavam sentados em alerta atrás de um balcão retangular baixo, gravando o tumulto com uma câmera de vídeo. Ambos vestiam trajes camaleão. Os táticos estão jogando barricadas de espuma agora, um deles observou, falando para o microfone de garganta. Os rápidos ainda estão tentando pousar o helicóptero. Casey acionou a chave do cistim e flipou direto para a agonia de ossos quebrados. Molly estava encostada na parede cinza nua de um corredor comprido, a respiração ofegante e irregular. Casey voltou instantaneamente à matriz, uma linha incandescente de dor desaparecendo aos poucos na sua coxa esquerda. O que é que tá pegando, ninhada? Ele perguntou ao Homem-Link. Não sei, cortador. Mamãe não está falando. Espera. O programa de Casey estava entrando em um loop. Um único fio finíssimo de neon se estendia do centro da janela restaurada até o contorno em mutação constante de seu ICE Breaker. Ele não tinha tempo para esperar. Respirando fundo, voltou a flipar. Molly deu um único passo, tentando apoiar seu peso na parede do corredor. No loft, Casey soltou um grunhido. O segundo passo a levou na direção de um braço estendido. Manga de uniforme reluzente de sangue fresco. Vislumbre de um tubo de fibra de vidro estilhaçado. Com o terceiro passo, Casey deu um grito e se viu de volta à matriz. Ninhada. Boston. Baby. A voz dela tensa de dor. Ela tossiu. Um probleminha com os nativos. Acho que um deles quebrou minha perna. Do que você precisa agora, gata-mãe? A voz do Homem-Link era indistinta, quase perdida atrás da estática. Casey se forçou a voltar. Ela estava encostada na parede, apoiando todo o seu peso na perna direita. Mexeu no conteúdo do bolso canguru do traje, tirou uma folha de plástico coberta com um arco-íris de dermadiscos. Selecionou 3 e os colou com força no pulso esquerdo, em cima das veias. 6.000 microgramas de análogo de endorfina desceram em cima da dor com um martelo, estilhaçando-a. Ondas cor-de-rosa de calor subiram por sua coxa. Ela suspirou e foi relaxando lentamente. Ok, ninhada. Agora tudo ok. Mas vou precisar de uma equipe médica quando sair. Fale pro meu pessoal. Cortador, estou a 2 minutos do alvo. Você segura? Diz para ela que estou dentro e segurando, disse Casey. Molly começou a descer o corredor mancando. Quando olhou para trás, uma vez, Casey viu os corpos amontoados de 3 seguranças da Cincinnati. Um deles parecia não ter olhos. Tático e rápido selaram o térreo, gata-mãe. Barricadas de espuma. O lobby está ficando quente. Aqui é que está ficando quente, disse ela, empurrando um par de portas de aço cinza e entrando. Quase lá, cortador. Casey flipou para a matriz e arrancou os troços da testa. Estava encharcado de suor. Limpou a testa com uma toalha, tomou um gole rápido de água da garrafa squeeze ao lado do Osaka e checou o mapa da biblioteca exibido na tela. Um cursor vermelho pulsante se arrastou pelo contorno de uma porta. A milímetros apenas do ponto verde que indicava a localização do construto de Dixie Flatline. Ele se perguntou o que toda aquela caminhada não estaria fazendo com a perna dela. Com uma quantidade suficiente de genérico de endorfina, ela poderia andar até mesmo com os tocos das pernas decepadas. Ele apertou o cinto de segurança que o mantinha preso na poltrona
e substituiu os trodos. Agora era a rotina. Trodos, plug, flip. A biblioteca de pesquisa da Cincinnati era uma área morta de armazenagem. Os materiais ali arquivados tinham de ser removidos fisicamente antes de se poder interfaceá-los. Molly passou, mancando por entre as fileiras de idênticos armários cinza. Diga para ela mais 5 à frente e 10 à esquerda, ninhada, disse Casey. Mais 5 à frente e 10 à esquerda, gata-mãe, disse o homem Link. Ela pegou a esquerda. Uma bibliotecária de rosto branco como cera estava agachada entre 2 armários, a face molhada, os olhos no nada. Molly a ignorou. Casey ficou se perguntando o que os modernos haviam feito para provocar aquele nível de terror. Ele sabia que tinha alguma coisa a ver com um hoax de ameaça, uma farsa, mas estava envolvido demais com o seu ICE para seguir as explicações de Molly. É esse, disse Casey, mas ela já havia parado na frente do gabinete que continha o construto. Suas linhas lembravam a Casey as estantes neo-astecas da antessala de Julius Diane em Shiba. Vai fundo, cortador, disse Molly. Casey flipou para o cyberespaço e enviou um comando pulsando pelo fio vermelho que arrebentou o ICE da biblioteca. 5 sistemas de alarme separados se convenceram de que ainda estavam operativas. As 3 travas elaboradas se desativaram, mas se consideraram ainda fechadas. O banco central da biblioteca sofreu um deslocamento ínfimo em sua memória permanente. O construto havia sido removido, por ordem executiva, 1 mês antes. Ao verificar a autorização para a remoção do construto, um bibliotecário descobriria que os registros foram apagados. A porta se abriu sob dobradiças silenciosas. 04678839, disse Casey, e Molly retirou uma unidade de armazenamento preta da estante. Ela parecia o pente de um rifle grande. Sua superfície estava toda coberta com decalques de aviso e avaliações de segurança. Molly fechou a porta do armário. Casey flipou. Ele retirou a linha através do ICE da biblioteca. Ele voltou para o seu programa, deflagrando automaticamente uma reversão completa do sistema. Os portões da Cincinnati se fecharam quando ele passou, recuando, subprogramas retornando alucinados ao núcleo do ICE Breaker, enquanto ele passava pelos portais onde haviam ficado estacionados. Fui, ninhada, ele disse, e desabou na sua cadeira. Depois da concentração de uma operação, de verdade, conseguia permanecer conectado e ainda assim conservar a percepção do próprio corpo. A Cincinnati poderia levar dias para descobrir o roubo do construto. A chave seria o desvio da transferência de Los Angeles, que coincidia bem demais com a operação terrorista dos modernos. Ele duvidava que os 3 seguranças que Molly havia encontrado no corredor vivessem para falar a respeito. Flipou. O elevador, com a caixa preta de Molly colada com fita ao lado do painel de controle, continuava onde ela havia deixado. O guarda ainda estava deitado e enrolado em posição fetal no chão. Casey reparou no derma no pescoço dele pela primeira vez. Alguma coisa de Molly para manter o cara derrubado. Ela passou por cima do sujeito e retirou a caixa preta antes de apertar o botão lobby. Quando a porta do elevador se abriu com um assobio, uma mulher entrou correndo do meio da multidão e bateu com a cabeça na parede de trás do elevador. Molly a ignorou, curvou-se para tirar o derma do pescoço do guarda. Então chutou as calças brancas e a capa rosa porta fora, jogando os óculos escuros na sequência, e puxou o capuz de seu traje até a testa. O construto, no bolso canguru do traje, pressionava o externo quando andava. Ela saiu do elevador. Casey já havia presenciado pânico antes, mas nunca numa área fechada. Os empregados da Cincinnati, ao se derramarem para fora dos elevadores, correram para as portas da rua, apenas para encontrar as barricadas de espuma dos táticos e as armas saco de areia dos rápidos do BAMA. Os 2 órgãos, convencidos de que estavam contendo uma horda de assassinos em potencial, estavam cooperando um com o outro com um nível de eficiência fora do seu normal. Além dos destroços estilhaçados das portas principais da rua, havia corpos empilhados nas barricadas, 3 camadas de corpos.
O som oco dos rifles de assalto fornecia um ruído de fundo constante para o som que a multidão fazia ao ir e vir pelo piso de mármore do lobby. Casey nunca havia ouvido nada parecido com aquele som. E aparentemente, nem Molly. Jesus, ela disse e hesitou. Era uma espécie de ruído agudo que subia até formar uma parede borbulhante de medo puro e total. O piso do lobby estava coalhado de corpos, roupas, sangue e rolos compridos e amassados de formulário contínuo amarelo. Vambora, irmão, vamos lá fora. Os olhos dos dois modernos a encaravam de dentro dos dois demoinhos loucos de tons de policarbono. Os trajes eram incapazes de preservar a confusão de formas e cores enfurecidas atrás deles. Está machucada. Vambora. Tommy te ajuda a andar. Tommy entregou uma coisa ao que estava falando. Uma câmera e vídeo em volta em policarbono. Chicago, disse ela. Estou a caminho. E então caiu. Não no chão de mármore, escorregadio de sangue e vômito, mas dentro de um poço quentinho, no silêncio e na escuridão. O líder dos Panteras Modernos, que se apresentou como Lupus Wonderboy, vestia um traje de policarbono com um recurso de gravação que lhe permitia reexibir fundos à vontade. Empoleirado na beirada da mesa de trabalho de Casey como uma espécie de gárgula de topo de linha, ele ficou olhando para Casey e Armitage com olhos desconfiados. Sorriu. Seus cabelos eram cor-de-rosa. Uma floresta arco-íris de Microsoft brotava atrás de sua orelha esquerda. A orelha era pontuda, com tufos de mais pelos rosa. Suas pupilas haviam sido modificadas para capturar a luz como as de um gato. Casey ficou olhando o traje mudar de cores e texturas. Você deixou as coisas saírem do controle, disse Armitage. Ele estava em pé no centro do loft como uma estátua, envolto nas dobras escuras e brilhantes de uma capa de chuva sofisticada. Caos, Sr. Quinn, disse Lupus Wonderboy. Este é o nosso modo e nossos modos. Este é nosso barato principal. Sua mulher sabe. Nosso negócio é com ela, não com o senhor. Seu traje havia assumido um padrão anguloso bizarro de bege e verde abacate. Ela precisava da nossa equipe médica. Ela está com eles. Vamos cuidar dela. Está tudo bem. Ele voltou a sorrir. Pague a ele, disse Casey. Armitage olhou fuzilando para ele. Não temos os bens. Sua mulher tem, disse Wonderboy. Pague a ele. Armitage caminhou pisando duro até a mesa e retirou 3 maços grossos de neo-ienes dos bolsos da capa. Quer contar? Perguntou a Wonderboy. Não, respondeu o Pantera Moderno. Você vai pagar. Você é um senhor quem? Você paga para ser assim. Não é um senhor nome. Espero que isso não seja uma ameaça, disse Armitage. Isso são negócios, disse Wonderboy, enfiando o dinheiro no único bolso da frente de seu traje. O telefone tocou. Casey atendeu. Molly, disse para Armitage e passou o fone para ele. As cúpulas geodésicas dos Prowl estavam começando a se acender num cinza pré-amanhecer, quando Casey saiu do prédio. Sentia os braços e as pernas frios e desconectados. Não conseguia dormir. Estava enjoado do loft. Lupus tinha ido embora, depois da Armitage, e Molly estava sendo operada em algum lugar. Uma vibração debaixo dos seus pés quando um trem passou. Sirenes passaram ao longe, indo e vindo com seu efeito Doppler. Ele virava esquinas aleatoriamente, o colarinho da jaqueta nova de couro levantando, andando e curvado, jogando na sarjeta. Jogando na sarjeta o primeiro do que seria uma fileira de Yuans e acendendo o outro. Tentou imaginar os saquinhos de toxina do Armitage se dissolvendo em sua corrente sanguínea, membranas microscópicas ficando cada vez mais finas à medida que ele caminhava. Não parecia real. Assim como o medo e a agonia que vira pelos olhos de Molly no lobby da Cincinnati. Ele percebeu que estava tentando se lembrar os rostos das 3 pessoas que havia matado em Shiba.
Os homens eram rostos em branco. A mulher o fez se lembrar de Linda Lee. Um caminhão triciclo todo ferrado, com janelas espelhadas, passou aos solavancos do seu lado, cilindros de plásticos vazios sacolejando no seu leito. Casey. Ele pulou de lado, colocando instintivamente as costas contra a parede. Tem mensagem para você, Casey. O traje de lupus de Underboy rodou um ciclo de cores primárias puras. Perdão, não quis te assustar. Casey se endireitou, as mãos nos bolsos da jaqueta. Era uns 15 centímetros mais alto que o moderno. Você devia tomar cuidado, Underboy. A mensagem é esta. Wintermute. Ele soletrou a palavra. É sua? Casey deu um passo à frente. Não, disse Underboy. É para você. De quem? Wintermute, repetiu Underboy, fazendo que sim com a cabeça, balançando a crista de cabelo cor-de-rosa. Seu traje ficou preto fosco, uma sombra de carbono contra o concreto velho. Executou uma dancinha esquisita, girando os braços pretos magros, e então desapareceu. Não. Ali. O capuz vestido para esconder o rosa, o traje exatamente do mesmo tom de cinza, com pintas e manchas iguais às da calçada sobre a qual ele estava. Os olhos piscaram de volta com o vermelho do sinal de pare de um semáforo. E aí ele desapareceu definitivamente. Cage fechou os olhos, massageou com os dedos entorpecidos, recostando-se na parede de tijolos com tinta descascada. A Ninsei era muito mais simples. Nossa, esse termo em, sei lá, japonês, eu acho que tá